Glória a Deus. Vamos orar pela Amandinha. Ela vai estar trazendo a palavra aqui, né? Tudo da Amanda agora, irmãos, eu não sei o que é isso. É a última vez que eu vou ministrar como solteira. É a última vez que eu vou vender pizza como solteira. A menina só está pensando em casar. Né? Então, todo momentozinho dela é a última vez como solteira. A última... Então, vamos orar por ela, amém? E que o Senhor venha usá-la poderosamente essa noite. Feche seus olhos, vamos orar por ela. Deus querido e amado, nós estamos diante da Tua presença, Paizinho, apresentamos a vida da Amanda. Que o Senhor venha falar conosco, meu Pai. Através da Tua filha, meu Deus, que cada palavra venha ser ministrada em nossos corações e que venhamos sair daqui essa noite alimentados para a honra e glória do Teu nome. Nós abençoamos esse momento em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor mais forte que você puder, amém? Glória a Deus! Pais amados. Eita, a galera tá sincronizada. Pessoal, eu preciso que acenda a luz para eu enxergar aqui as letras miúdas. Aí, obrigada. Ótimo. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Amanda, né? Sou filha dos pastores Jean e Normânia. E estou aqui desde que essa congregação iniciou, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu estava pensando como que eu iria iniciar hoje a ministração. Já faz um tempinho que eu não ministro, mas sempre é um prazer e uma honra estar aqui falando a respeito da palavra do Senhor e compartilhando aquilo que Ele falou comigo primeiro. Então, é um motivo de muita gratidão. E eu pensei em começar falando sobre o que Deus tem feito na minha vida esses últimos tempos, né? Eu sempre tive a cobertura dos meus pais, né, em oração. Eles sempre oraram por todas as áreas da minha vida. E eu também. Mas eu quero dizer a respeito do quanto Deus, Ele é poderoso. E o quanto Deus, Ele realiza os sonhos quando a gente se posiciona nele. Sabe, o que o pessoal estava falando sobre... A Carlene estava falando. A gente vai indo e as bênçãos vão nos acompanhando. Hoje eu estou vivendo isso, sabe? Porque não é um motivo de estar me vangloriando aqui, mas é a verdade do Senhor. É o que Deus fala a respeito das promessas dEle para as nossas vidas. Quando a gente é fiel ao Senhor, Ele também é fiel para cumprir infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar, né? E hoje estou vivendo os sonhos de Deus para a honra e glória do Senhor Jesus. Agradeço aos meus pais, né, por tudo, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E a vocês, porque essa família, ela é realmente fruto do Espírito Santo. Amém? E quando meu pai falou assim a respeito que eu iria estar trazendo a palavra hoje, aí logo no meu espírito veio para eu estar ministrando sobre Gideão, né? E aí eu compartilhei com as minhas amigas que eu estaria ministrando hoje. E aí a Livinha perguntou assim para minha amiga, mas o que você vai ministrar sobre Gideão? E eu, amiga, eu vou descobrir, eu ainda vou descobrir. Mas Deus, Ele trabalha de uma forma tão linda que Ele trouxe tópicos que eu nunca pensei a respeito, mas que eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração, assim como Ele falou ao meu. Então eu peço muita atenção. Por quê? Porque nós iremos fazer como se fosse um quebra-cabeça para a gente ir encaixando as peças, né? Porque teve várias etapas assim da história de Gideão que vale a pena a gente pegar, explicar um pouquinho, depois ir para outra. E antes de a gente ir para Gideão, o nosso tema hoje da palavra é: a voz de Deus é a direção. Amém? Gente, a direção de Deus. Eu lembro que a pastora Patrícia estava ministrando há um tempo atrás e ela falou que não faz absolutamente nada sem pedir a direção de Deus.
né? E eu refleti sobre isso quando Deus entregou esse tema. Eu falei, será que eu tenho feito isso? Será que tudo na minha vida eu tenho pedido direção de Deus? Porque às vezes a gente pede opinião para todo mundo. Para amigo, a gente pede para familiar. Mas muitas vezes nós esquecemos de pedir a direção do autor da nossa vida, aquele que sabe de todas as coisas. Então que a gente venha estar atentos à voz de Deus, porque assim nós iremos seguir o caminho que vai levar à boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém? Nós iremos ler bastante a Bíblia também, então quem trouxe pode ficar aí preparado. Lá em Salmos 25, nós iremos ler o versículo 12 ao 14. Salmos 25, versículo 12, vai dizer assim: Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Em outras traduções, em vez de segredo, está falando a intimidade do Senhor é para os que o temem. Será que nós, como cristãos, estamos aptos a ouvir a intimidade do Senhor para as nossas vidas? Será que nós estamos realmente prontos a ouvir os segredos que o Senhor tem para compartilhar conosco? Porque eu estava pensando, tem coisas, tem segredos que o Senhor vai compartilhar com a gente que é para nós mesmos. Mas outros Ele vai compartilhar com a gente para que a gente venha compreender e transmitir a outras pessoas. Então nós precisamos estar atentos a isso. Porque a intimidade do Senhor é para os que o temem. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Pai, realiza tudo conforme a Tua vontade. Senhor, nós não somos nada sem Ti, por isso nós pedimos a Tua presença gloriosa aqui essa noite. Pai, amplia o nosso entendimento para que nós venhamos compreender o que o Senhor tem para falar às nossas vidas, Senhor. Nós Te amamos, Te agradecemos e Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor também ainda irá fazer em nossas vidas. Obrigada, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos aplaudir ao Senhor? Então, assim, amados, o homem e a mulher que é temente ao Senhor não vive sem a direção de Deus. O que nos dá direção para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é a voz de Deus. E quando Deus fala conosco, Ele não fala na nossa alma. Porque na nossa alma estão os nossos desejos, as nossas vontades. E muitas vezes, se alguém for trazer uma palavra que é almática, vamos dizer assim, a gente vai receber. Só que talvez não seja a voz de Deus, porque muitas vezes o Senhor vai trazer coisas às nossas vidas que a gente vai até arregalar os olhos e falar, meu Deus, é isso mesmo? Sabe? Na verdade, a gente nem vai falar isso mesmo, porque quando Deus fala, Ele é claro no que Ele traz para as nossas vidas e vai diretamente ao encontro do nosso espírito. Eu já recebi palavras que eu sei que eram mais da minha alma e eu estava precisando ouvir essas palavras. Mas quando é uma palavra vinda do Espírito Santo de Deus, quando você recebe ela, você não tem dúvidas de que Deus que falou com você. Então, quando Deus fala conosco, Ele fala no nosso espírito. Agora é saber, você está apto a escutar a voz de Deus? Você está preparado para ouvir o que Ele tem para dizer para a sua vida? Porque nem sempre são palavras que vão acalentar. Muitas vezes são palavras que vão trazer confronto para a nossa vida. Porque através do confronto, nós crescemos, para nós avançarmos em Deus, níveis que muitas vezes nós podemos falar assim, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Mas é porque Deus traz o confronto, né? E aí a gente vai crescendo. E, amados, nós precisamos ser reais com Deus.
Porque, assim como a gente tem um amigo, nós precisamos ser com Deus. Porque muitas vezes a gente vai chegar, né, e ter aquela eloquência com o Senhor, ó Pai amado, celestial. Não é errado a gente falar assim, mas Ele é nosso amigo e nós precisamos ser sinceros com Ele. Oi, Deus. Oi, o Luiz Hermínio fala assim, se tu é homem mesmo, desce aqui para a gente ter uma conversa. Porque ele tem intimidade com Deus. Se ele fala assim, é porque ele já alcançou um nível de intimidade com Deus que nós precisamos também ter. Sabe? É falar, Senhor, eu sou assim mesmo. Eu sou falho, eu preciso de ajuda. É reconhecer quem você é. Porque não adianta chegar cheio de máscaras para o Senhor. Porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então nós precisamos ser sinceros. Senhor, eis-me aqui. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso de Ti. Me ajuda, Senhor. Dessa forma nós iremos desenvolver intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, ela não envolve plateia. A intimidade com Deus, ela precisa ser no secreto. Quem tem marido, quem tem esposa, sabe que coisas íntimas é vocês dois que resolvem, né? Não sai jogando aí para a plateia. E é assim com Deus também. A intimidade com o Senhor é eu e Ele, você e Deus, né? Então, nós precisamos desenvolver isso em Deus. Porque é muito bom receber aqui com todo mundo. É maravilhoso, mas se a gente não tem isso também no secreto, algo está errado. Então, a gente precisa voltar às origens. A gente precisa se entregar ao Senhor e falar assim, Pai, eis-me aqui. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Porque, inclusive, muitas vezes, quando nós temos intimidade com o Senhor, às vezes pode estar acontecendo algo aqui que você já discerniu em espírito. Então, nós precisamos desenvolver isso. Porque senão a gente fica como todo mundo. E nós não nascemos para ser igual a todo mundo. Nós nascemos para fazer a diferença onde nós formos, inclusive aqui na casa de Deus. Amém? E lá em Mateus 6, para comprovar o que eu estou falando, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Porque ali vocês irão compartilhar algo íntimo. E muitas vezes você não vai precisar levantar a sua mão, porque o próprio Deus vai levantar por você. E Deus, amados, Ele é preciso no que tem para nos falar e direcionar para as nossas vidas. Eu pesquisei o que era ser preciso, né? O adjetivo. Enquanto adjetivo, preciso é a qualidade daquilo que é realizado com perfeição. Algo que é preciso quer dizer que foi feito com rigor, nas medidas exatas, da forma necessária para suprir a necessidade apresentada. Então, assim, Deus, Ele é preciso. Ele trabalha com perfeição e com exatidão. Deus, Ele não é qualquer pessoa. Ele é o nosso Deus e autor da nossa vida. Ele é o nosso Criador, né? E eu peguei aqui o exemplo da Ana. Ana, quando ela estava chorando por um filho, ela estava clamando a Deus por um filho. Ela estava ali, né, no manto, clamando mesmo. E aí Eli, um profeta de Deus, através de Deus, trouxe uma palavra profética para ela e revelou que ela teria um filho. E a partir disso, Ana nunca mais foi a mesma, porque ela ouviu a voz de Deus. Ela levantou, enxugou as lágrimas e mudou o semblante. Se vocês forem ler, vocês vão perceber isso. Ela lá diz que o semblante dela estava triste, mas a partir do momento que ela ouviu a voz de Deus, ela enxugou as lágrimas e mudou o semblante. E ela se levantou para nunca mais ser a mesma pessoa. Porque eu acredito que ela gerou algo espiritual. E a partir do momento que ela gerou algo espiritual, Deus a entregou a vitória dela que estavam nas regiões celestiais, que era Samuel, né? Então, eu não estou dizendo para vocês que nós não passaremos por momentos difíceis ou por emoções que vão nos deixar tristes, né? Situações que vão nos deixar tristes, aflições, mas eu estou lembrando você que Deus é fiel em nossas vidas. E se Ele falou na sua vida, Ele vai cumprir. Então, gente,
Se Deus falou contigo e te direcionou a algo, se prepare. Enxugue as suas lágrimas, seja grato ao Senhor e continue a perseverar em Deus. Porque nós precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Às vezes Ele não vai nos entregar imediatamente. Deus não trabalha com imediatismo, né? Deus, Ele trabalha com perseverança. Ele trabalha com processos. E se você está vivendo os processos de Deus, seja grato. Porque quando a bênção, quando chegar no final do processo, você vai ver como Deus é grandioso. A lagarta, ela não nasceu para ser lagarta para sempre. A lagarta nasceu para se tornar borboleta. Então lembre disso, você não nasceu para ser essa mesma pessoa que você está sendo. Você nasceu para sempre estar evoluindo e chegar no alvo que Deus planejou para a sua vida, né? Deus, Ele é maravilhoso. Muito maravilhoso. Então, não seja lagartinha. Por mais que você seja agora, mas se prepare para você se tornar borboleta. Amém? Gente, Deus é incrível. Ele não tem mesmice pra gente, não. Deus, Ele é grandioso e Ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. E aí nós chegamos no assunto, como você se vê? Né? Como você acha que as pessoas veem você? Como que você acha que os seus familiares veem você? Mas o principal, como que você se vê aí dentro? Né? Outra coisa é como que você acha que Deus vê você? Gideão, ele se via pequeno e inferior. Porém, Deus via ele como um guerreiro. Deus via ele como um homem valente. E o que a gente costuma dizer bastante aqui, o que Deus promove, Ele protege, Ele sustenta, Ele faz infinitamente mais, né? E foi isso que Deus fez com Gideão. Lá em Efésios 1, nós vamos ler do versículo 4 ao 14. Amados, prestem bem atenção nos detalhes, porque cada palavra, uma mais magnífica que a outra. Muito mesmo. Efésios, capítulo 1. Nós iremos ler o versículo 4 até o 14. Vai dizer assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, amados, Deus pensou em você antes mesmo da sua existência. Eu tenho o sonho de ser mãe, né? Há muito tempo já isso, desde que eu era mais nova. E agora que eu vejo que está mais perto, eu sei que não vai demorar tanto. Calma, pai, é brincadeira. Mas eu já planejo, eu já penso a respeito de como serão os meus filhos, né? O que eu quero fazer por eles, como eu quero tratá-los, né? Independente de como vier a personalidade, porque, né, cada um é único.
Então eu já penso a respeito deles. Imagine Deus. Porque eu vi um trecho interessante que eu não sei se eu vou saber explicar. Mas assim, a gente estava em Deus. Porque Ele nos formou no barro. Mas nós estávamos no Senhor. O Senhor soprou o Espírito de vida. Então a gente nunca se largou do Senhor, sabe? Tipo assim, a todo instante nós estávamos nele e continuamos com Ele habitando na gente. Deu para entender? Nós viemos do Senhor, depois que Ele soprou o fôlego de vida, Ele veio habitar conosco, através do Espírito Santo. Então pense só, se nós somos filhos de Deus, o que será que Ele planejou para a sua vida? Né? Se nós que somos maus, conseguimos pensar e tratar bem os nossos filhos e planejar coisas boas, imagine Deus. O que Ele projetou para a sua vida. O que Ele projetou para a sua família. O que Ele projetou para o teu ministério. Né? O quanto Deus é incrível. A gente só precisa realmente se permitir viver as promessas do Senhor. Amém? Porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Então vamos entrar na história de Gideão agora, lá em Juízes. Nós vamos ficar, se vocês quiserem deixar a Bíblia aberta em Juízes, nós vamos ficar passeando aí pelos versículos. Juízes 6, capítulo 6. Nós iremos ler agora o versículo 11 e 12. Juízes 6, versículo 11 e 12, vai dizer assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro, ou o Senhor está contigo, homem valente. Mas agora fica a pergunta para vocês. Calma aí. Para malhar o trigo, precisa ser valente? Quem acha que sim? Quem acha que não? Eu também acho que não, né? Você vai ali malhar o trigo, sendo valente ou não, ninguém vai perceber. Você está malhando o trigo. Mas por que esse anjo chamou Gideão de valente? Né? Fica a curiosidade. E aí, eu assistindo uma ministração do pastor Tiago Brunet, eu achei incrível o que ele trouxe. Ele disse que 3 pessoas nos veem, né? A primeira que ele trouxe foi Satanás. E Satanás, ele nos afronta com o nosso passado. Diabo quer dizer advogado de acusação, né? Um dos significados aí da bênção, para não dizer outra coisa. E advogado de acusação. Então, ele nos vê e ele costuma nos afrontar. Ou seja, apontar o nosso erro, apontar a nossa falha, dizer que nós não vamos ser nada, falar sobre o nosso passado. Outra pessoa que nos vê é o ser humano, que geralmente costuma nos julgar pelo nosso presente. Ah, mas você fez isso? Ah, mas por que você quer viver isso? Ah, mas você tem certeza? Olha o que você está vivendo agora. Será mesmo que você vai alcançar outra coisa? E Deus? Deus, Ele nos vê de uma forma diferente. Deus, Ele perdoa o nosso passado. Ele não se limita ao nosso presente. E Ele já viu o seu futuro. Então, é muito lindo, gente. É muito lindo. Então, Deus, Ele consegue enxergar quem você irá se tornar. Por isso Ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. Talvez Gideão não era um homem valente, mas Deus sabia que ele iria se tornar um homem valente. O que Deus tem dito para você? Mulher sábia, mulher poderosa, homem valente, filho escolhido e amado. O que Deus tem dito a seu respeito? Lembre, Ele não vai ficar olhando o seu passado. Ele não se limita ao seu presente, mas Ele te vê lá na frente.
E se Ele te ver lá na frente, pode ter certeza que se você permanecer nos caminhos dEle, se você confiar nas promessas dEle para a sua vida, você irá se surpreender. Porque você nasceu para viver o melhor de Deus. Amém? É incrível, gente. Então, esse anjo vai até o encontro de Gideão e tem esse momento com ele. Agora, vamos em Juízes 6. Versículo 13 ao 16. Que vai dizer assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Deus diz, eu sei do que você é capaz de fazer. Eu vou realizar grandes feitos através de você. Como você tem respondido a Deus? Eu, Senhor? Você tem respondido a Deus com desculpas? Mas eu tenho algo para te dizer. Quando você diz que não é capaz, Deus, Ele é capaz. Deus, Ele pode te capacitar. Quando você diz, Senhor, eu sou fraco, eu não consigo. Deus, Ele é forte na sua vida. E se você confiar nele, Ele irá fazer infinitamente mais. Porque, amados, é Deus quem faz. E se você permitir, o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Sabe? Eu acho que Deus escolhe realmente as pessoas loucas desse mundo, sabe? As pessoas que... Eita, eu falei muito, sabe? Mas, tipo assim, as pessoas que olham e você fala assim, cara, essa pessoa não vai dar em nada. Mas aí, Deus fala assim, quem disse? Quem disse que essa pessoa não vai dar em nada? Quem é você na vida dela? Porque eu sei quem é Deus na minha vida. E eu sei quem é Deus na vida de vocês. Então, o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Lá em Juízes 7, versículo 2, 3. Vão encaixando aí, gente, o quebra-cabeça aí de Gideão. Juízes 7, versículo 2 e 3, vai dizer assim. E o Senhor disse a Gideão. Antes da gente ir para essa parte, vamos lá. O que acontece? Gideão, ele foi obediente ao Senhor. Ele confiou no Senhor e ele realmente foi um homem valente. Ele se preparou. Ele começou a... Como que ele fez com Deus? Prova. Ele começou a fazer provas com o Senhor para confirmar mesmo se era isso que Deus estava falando, né? E nisso tudo, ele juntou um exército grandioso. Falou assim, vamos lá derrotar os midianitas. Porém, Deus, Ele trabalha de uma forma diferente, né? Então, assim, vamos lá. Agora sim, Juízes 7, versículo 2 e 3. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora no monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram. E ficaram apenas 10.000 homens. Você fala, tudo bem, partiu esse tanto de gente, mas ficou 10.000, né? Então, agora dá para vencer. O problema, amados, por que os medrosos foram embora? Porque o problema não é você ter medo. O problema é você deixar o medo te paralisar. Porque já pensou você estar lutando e alguém ter tanto medo ao ponto de não conseguir defender o seu irmão ou sair correndo e deixar você lá? Sabe? O problema é quando o medo começa a nos paralisar. Aí é preocupante. Aí a gente precisa ir atrás de ajuda para a gente vencer esse medo. Quantas vezes, mesmo com medo, nós vamos lá e fazemos?
toda vez que enfrentamos os nossos medos, vamos vencendo ele. E aí eu te pergunto, qual o medo que você tem para realizar as promessas do Senhor para as suas vidas, né? Muitas vezes a gente deixa o medo nos paralisar, mas a realidade é que, se a gente for, Deus ele é conosco, né? Deus ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Não deixe o medo te paralisar. Gideão, eu tenho certeza que ele tinha medo, mas por causa da confiança dele em Deus e por ele não deixar o medo paralisar ele, ele foi e viveu o milagre do Senhor. É muito forte. Mas como não bastasse Deus tirando os medrosos, Deus foi e falou assim: Gideão, vem cá. Separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Eu sei, amados, que nessa brincadeira sobraram 300 homens. Imagina a diferença. Você está com um exército grandioso e aí quando você vai ver, você tem 300 homens. Meu Deus. Na visão do mundo era impossível ganhar com poucos homens. Mas Deus, ele tem uma visão ampliada. E ele trabalha assim, com possibilidades, com milagres, entendeu? E Gideão pode até ter pensado assim, nas minhas contas a gente já morreu, Senhor. Mas, confiando no Senhor, vamos lá para a guerra. E amados, com 300 homens, Deus entregou os midianitas nas mãos de Gideão. Glória a Deus. Deus entregou os midianitas, né? Mas aí eu te pergunto, o que de acho que os israelitas estavam fazendo nas mãos dos midianitas? Né? Porque se Deus permitiu, eles fizeram alguma coisa. Lá em Juízes 6, versículo 1, vai dizer o motivo. Antes disso, pode abrir no Juízes 6 mesmo. Lá em Juízes 5, no finalzinho, alguns têm o versículo 32, outros é o final do 31, vai dizer assim: e a terra ficou em paz 40 anos. 40 anos em paz. Porém, de novo, agora a leitura. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Amados, eles... depois que Deus tirou eles do Egito, que eles foram, né, para a terra prometida, eles tiveram contato com muitos outros povos que adoravam outros deuses, né? E uma vez eu até fiz o questionamento, que eu estava lendo a Bíblia, e aí começou a falar que Israel matou não sei quem, não sei o quê, e eu, meu Deus do céu, falei, Senhor, o Senhor matou todo mundo. E aí, depois eu fui ler e estava falando, eram pessoas más, que matavam seus próprios filhos. Então, imagine o que Deus olhou dali e falou, né? Eu preciso dar um ponto final nisso. Eu acho que assim como o Senhor se arrependeu de criar a humanidade com Noé, isso deve ter trazido uma dor tão grande ao coração do Senhor, ao ponto dele levantar uma nação inteira para acabar, aniquilar realmente com essa maldade. Mas voltando, eles começaram a idolatria, né? Continuaram, novamente, o mesmo erro. Mas eu quero falar um tópico aqui que Deus compartilhou agora no meu coração. A gente pode falar, Israel de novo fazendo o mesmo erro, né? Pecando novamente. Mas quantas vezes nós, como filhos do Senhor, nós temos voltado ao mesmo erro? Quem somos nós para julgar? Quantas vezes? Então Deus entregou os israelitas nas mãos dos midianitas, porque eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E essa parte eu achei incrível. Toda vez que você coloca alguma coisa na sua vida acima de Deus, você perde algo que só Ele pode te dar, que é a proteção dos céus. Toda vez que você colocar algo acima de Deus, você perde a proteção do autor da sua vida. Lá em Salmo 127, versículo 1, vai dizer: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção.
Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então você pode ter todas as seguranças que você quiser. Mas se Deus não for o teu guardião, se Deus não for quem guarda a tua vida, talvez o caminho vai ficar estreito. Geralmente fica estreito mesmo. O que garante a nossa proteção é Deus em primeiro lugar. E nós, pois, precisamos ter prudência e vigiarmos. Por exemplo, no carro. A gente vai e a gente coloca o cinto de segurança. Essa é uma prudência da nossa parte. Agora, quantos acidentes acontecem por aí que Deus guardou a vida daquela pessoa? Porque aos olhos carnais, aquela pessoa não era... Tio Arnaldo, uma prova viva disso. Acabei de lembrar. Aos olhos humanos, não era para ter vida. Mas aos olhos de Deus, que guarda a vida do tio Arnaldo, falou assim, há vida sim. Há milagre para acontecer. Né? Ainda há esperança. Então vamos lá em Juízes 6. Iremos ler versículo 3 ao 8. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Aí a gente pergunta: por que que Deus escolheu Gideão? E por que que Deus resolveu ajudar Israel? Primeiro, porque houve um clamor. E toda vez que nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. Ele nos ajuda. Segundo, um homem continuou trabalhando em vez de se esconder. Porque quando os midianitas vinham, Israel, mesmo com as plantações ali, eles iam se esconder em cavernas, né? Mas Gideão não. Os midianitas estavam vindo e ele estava lá pegando o trigo dele e levando para o lagar, né? E Gideão, ele pensou diferente e fez diferente. Lagar não é lugar de trigo, né? É onde se faz vinho. Sabendo que os midianitas estavam atrás do trigo, pois provavelmente não estava na época de uva, né? Para ele ter ido se esconder lá, ele fez a diferença. E ele foi lá e perseverou nisso. Ele estava protegendo o seu mantimento e da sua casa. E amados, Deus pode até chamar despreparados, porque é Ele quem capacita. Ele que prepara, mas desocupados não. Deus, Ele não trabalha assim, dessa forma. Nós precisamos estar nos movimentando nele. Porque as pessoas precisam ouvir dele, as pessoas precisam saber quem é ele, e as pessoas precisam de amor. As pessoas precisam que nós, como cristãos, venhamos nos levantar. Porque tem muita gente aí fora que infelizmente suja o nome cristão. Dependendo do lugar que você está, você tem até vergonha de dizer que você é cristão, não por causa de você, eu espero, mas por causa de outras pessoas que sujam o nosso nome. Então, muitas vezes, nós precisamos fazer a diferença, pensar em estratégias para estar na obra do Senhor, para estar fazendo essa diferença. E assim, eu não estou falando de desocupado, de não descansar, porque o descanso, ele é necessário, o descanso, ele é importante e nós precisamos disso. Afinal de contas, nós não somos robôs. Nós somos um ser complexo, sim, mas Deus deu toda uma estrutura onde a gente tem que dormir, tem que se alimentar, né? E tudo mais. Agora, não fazer absolutamente nada, aí é complicado. Gideão foi escolhido pelo Senhor porque ele era obediente. Lá em Juízes 6, versículo 25, 26 e 27.
Diz assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Ele fez, mesmo com medo, ele fez, né? E ele foi obediente ao Senhor. O Senhor falou, faz isso, ele foi lá e fez. Quantas vezes Deus fala, faz isso, dá uma volta toda para outra pessoa fazer o que Deus te pediu, né? Ele também honrava ao Senhor. Juízes 6, nós vamos ler o versículo 18 e o 24, que vai dizer assim, o 18. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Deus não pediu oferta para Gideão. Ele sentiu do coração e foi lá e entregou para Deus. Juízes 6, 24 diz assim, Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Acabando, pessoal. Então, Gideão, ele era um homem comum. Nós somos pessoas comuns. A nossa diferença é que nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas. Então, pare de olhar para os outros para se comparar. Se levante, se prepare, trabalhe, porque quando Deus for te encontrar, não adianta dar desculpas. Ele irá fazer. Mesmo você, porque Deus, ele não é invasor. A gente tem o livre-arbítrio. Mas se você não quiser, ele vai levantar outra pessoa para fazer a mesma coisa. Então, se prepare, porque é melhor do que a gente ver outras pessoas fazendo, é Deus confiando na gente para estar fazendo algo para Ele, sabe? Então, confie em Deus, ainda que tudo pareça estar perdido. Há esperança. Enquanto tivermos vida, há possibilidades. Eu estava pensando a respeito e muitas pessoas falam sobre a positividade tóxica, né? Realmente, tem coisa que é em excesso. Mas eu fiquei refletindo, se a gente não tiver um pingo, pelo menos, de positividade na nossa vida, a gente vai perder total esperança. Para que viver? Então, nós precisamos sim ter uma positividade nas nossas vidas. Não em excesso, viu, amados? Porque a gente precisa viver muitas coisas, muitos processos. Mas tenha esperança em Deus. Acredite que tudo pode acontecer. Acredite em um Deus poderoso. Porque Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece que não vai ter mais vida. Deus continua sendo Deus, mesmo quando o médico diz que não há mais possibilidade de haver cura, né? Deus continua sendo Deus. Ele faz, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele promove, Ele sustenta. Ele capacita, Ele nos perdoa, Ele restaura e Ele é Deus. Lá em Apocalipse 1:8 vai dizer assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Ele é Deus. Então, permita que Deus faça na sua vida, sabe? Não deixe essas palavras entrar por um ouvido e sair por outro, mas viva a plenitude em Deus, viva os sonhos de Deus para a sua vida. Não se limite. Assim como Deus não limita o seu presente, não limite o seu presente. Acredite que você pode fazer infinitamente mais. Amém?